Muito boa noite, está começando com vocês o programa Atividade nesta sexta-feira, dia 12 de março de 2021. São 19 horas cravados, temperatura 26 graus centígrados. Eu digo a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre. Nós sabemos que há muita variação de temperaturas em quadris, né? Em que são divididos o estado e a própria cidade. Então, às vezes, a temperatura está 30 graus na zona norte e 26 graus, 4, 5 graus de diferença para outra região da cidade. Mas aqui na zona norte, nesse momento, 26 graus centígrados, uma temperatura elevada para o horário. O programa Atividade, 28 anos no ar, sempre ao vivo, jornalismo, opinião independente, um programa que já está consolidado e um programa já de muita audiência, grande audiência, não só aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha, mas também em todas as regiões do Rio Grande do Sul e pela internet e pelo mundo afora. Nós estamos aqui nos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Começamos esse programa da sexta-feira, claro, sempre anunciando os nossos integrantes da bancada. Hoje temos uma bancada aqui ao vivo, né, fisicamente presentes, e naturalmente também tem acontecido isso em função da pandemia. Temos a participação de convidados nossos ou participantes do programa aqui pelo vídeo. Jurandir Soares, prazer em tê-lo aqui. Fazia horas que eu estava com saudade do amigo, só ouço o amigo no programa da Rádio de Manhã, da Guaíba, né? E estava com saudade do amigo presencialmente. Obrigado pela tua presença. A recíproca é verdadeira. Também estava com saudade do amigo. Muito bom reencontrá-lo, especialmente nesse espaço aqui tão nobre do nosso programa Atividade. Com certeza. Outro presente aqui na nossa bancada nesta sexta-feira, doutor Joaci Casagrande Paulo, prazer em tê-lo. Da mesma forma, né, Joaci? Fazia algum tempo que a gente não se via. Para mim é um prazer muito grande estar hoje aqui reunido com esses dois decanos, esses respeitados jornalistas, que há um mês e pouco eu não tinha tido a oportunidade de estar presente com eles. E aproveito o ensejo também para mandar um beijo no coração da desembargadora Maria Beatriz e o grande jornalista José Silva, também o doutor Majara Esforja, sua esposa Clarinha. É realmente uma alegria muito grande estar aqui hoje reencontrando esses dois queridos irmãos aqui. Eu acho que está querendo defender um jantarzinho aí, fazendo esse agrado aí, né? Está fazendo esse pessoal que um lobbyzinho no começo do programa. Querendo ajeitar um jantar aí. É verdade. Bom, eu acho que ele é um cara muito político, né, Tio? Ele sabe onde pisa, né? Sabe. Sabe naquele tempo tinha aquelas alpargatas lá, como é que chama? Estrasburger, né? Você sabe onde pisa? Sim. Esse aqui é meio Estrasburger. Assim, sabe onde pisa. Bom, eu anunciei também que nós temos, além da presença aqui física do Jurandir e do Joaci, a presença aí no vídeo com a nossa Roxane Ponzi. Roxane, como é que vai, guria? Está nos ouvindo bem aí? Está tudo bem? Tranquilo? Prazer em ouvi-la. Tudo ótimo, Silvio. Primeiro, quero dizer que, mesmo virtualmente, é sempre um prazer participar da bancada. Ainda mais na tua condição. Obviamente que o nosso comandante mor, né, quando ele passa a batuta para ti, certamente, né, ele está esperando aí um ótimo programa, como sempre, né, Silvio, ao lado aí dos meus amigos Jurandir e Joaci. Vamos lá, né? Infelizmente, essa bandeira preta nos coloca nessas situações, mas a gente tem que lidar com a realidade e, portanto, hoje, né, até para manter o distanciamento social, estou aqui fazendo direto do home office. Com certeza. Aliás, o que tu falaste aí no começo, né, da tua locução, a responsabilidade fica muito grande para mim, porque aqui temos não só o José Silva, que é o titular do programa, que notabilizou esse programa, consolidou esse programa ao longo de quase 30 anos, daqui a 2 anos, 30 anos de atividade, mas também temos aqui do lado também, como disse o Joaci, o decano, que é o Jurandir Soares, que apresentou também, que apresenta seguidamente aqui a nossa atividade, e isso torna a minha responsabilidade muito grande, muito maior ainda, para poder ficar ao nível desses nossos dois colegas, que são, na verdade, dois expoentes do jornalismo do Rio Grande do Sul. Mas é isso aí, né, Jurandir? Não faz onda também. Tu está no mesmo nível aí, tem uma experiência grande, tá em coisa, né? Nossa experiência, né, Jurandir? Nossa experiência. Então, o Jurandir... Quantos anos de vivência no jornalismo aí também e tal, né? Então... Bom, são 19 horas e 5 minutos. O programa sempre começa aqui, claro, dando uma passadinha no esporte. Nós estamos praticamente com o esporte, a Copa do Brasil aí, enfim, já foi decidida, né?
Agora, daqui a pouco tem a Libertadores, já está aí, o Campeonato Gaúcho está em evidência. E vamos ter, né, Jurandir, nesse final de semana, mais uma rodada. Parece que é a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Grêmio joga no sábado, às 18 horas, contra o Esportivo. 20 horas, passaram todos os jogos para as 20. 20 horas, então tá, 20 horas. Eu tinha 18 horas o Grêmio e 16 o Inter. Todos eles passaram para as 20. Muito bem, isso é um jornalista bem informado, é esse, né? Então, 20 horas, sábado, Grêmio e Esportivo lá em Bento. Eu vi vários jogos, Jurandir. Poxa, que maravilha, década de 70. Porque naquele tempo o Campeonato Gaúcho era uma importância que hoje não tem absolutamente 10% do que era. E vendo assim, Laírson, lembra Laírson centroavante? Aquele grande time que tinha o Esportivo. E lá em Bento Gonçalves, para ganhar, para empatar, pegar um ponto lá era difícil. Então o Grêmio joga sábado lá contra o Esportivo e o Internacional domingo aqui contra o Ipiranga também, 20 horas. E aí, Jurandir, Grêmio e Esportivo? O Grêmio vai com esse time alternativo aí que o Renato montou, porque deu folga para os jogadores, aqueles que estão mais desgastados, que vêm atuando intensamente, né? O Diego Souza, o Maicon, o Matheus Henrique, né? E outros aí que estão, assim, tanto quanto cansados, vamos dizer, porque as competições foram muitas e o desgaste de uma disputa final aí da Copa do Brasil, onde, infelizmente, o Grêmio foi mal. E preparando um elenco que vai jogar agora essas 2 partidas do Gauchão e vai jogar a partida de volta com o Ayacucho, lá no Equador. O jogo não, o Ayacucho é do Peru, mas o jogo vai ser no Equador. Então, um elenco formado com base nos jogadores que são os reservas imediatos e alguns que estão despontando, que vêm da base, que estão despontando, onde o destaque fica para o goleiro Breno, que é a expectativa que nós temos, Silvio. E surja um goleiro confiável do Grêmio, porque nós não temos goleiro confiável lá atualmente. Eu queria o Danilo Fernandes, que é a reserva do Internacional aqui. Para mim é melhor goleiro que o Lombardi. Eu fecho contigo. Que goleiro esse Danilo Fernandes? É um baita goleiro. Que o Inter dispensasse lá, ele ia parar lá na arena, não tem dúvida. Sai né? da Padre Cacique lá, do Menino Deus, vai para o Humaitá. E o Inter está pensando em dispensar, porque eles estão valorizando o Daniel, que é para ser, né, um reserva imediato ou até um titular. Se Daniel fica titular, eles não vão ficar com Danilo Fernandes e Marcelo Lomba de reserva. Ficar um só. Quem sabe dá para o Grêmio, né? Vamos fazer um acerto lá. Né? De repente o Inter está aqui querendo um jogador do Grêmio, fizemos essa troca aí sem entrar dinheiro na jogada. Então o Grêmio é esse aqui e o Inter com o time também alternativo joga no domingo. No domingo contra o Ipiranga aqui em Porto Alegre. Ipiranga. Contra o Ipiranga de Erechim. Ipiranga de Erechim, é isso aí mesmo. Bom, esporte eu acho que era isso, né? Porque o futebol gaúcho e o Campeonato Gaúcho não tem tanta importância assim. E está começando agora, assim, né? O Joaquim quer dar um pitaco. Quer falar alguma coisa? Se tu permite, eu queria falar rapidamente aqui o seguinte. Eu sou um sonhador e fiquei pensando o seguinte, quando nós perdemos essas 2 partidas para o Palmeiras. Se nós tivéssemos o Marcelo Groi, eu acho que nós não teríamos tomado esses 3 gols. E agora estão falando de trazer o Cássio, que é gremista, que está lá no Corinthians também. Eu acho que seria uma boa, porque com esses 2 goleiros aí nós não vamos a lugar nenhum. E espero agora que o Grêmio, no dia sábado, seja feliz. E não é parâmetro o jogo com o Ayacucho, porque é um time muito fraco. Perfeito. A gente espera, né, que realmente o goleiro o Breno esse dê uma resposta que possa ser um novo Darley, quem sabe, começou com 21 anos. É verdade. Né? Darley com 21 anos e fez uma carreira Eu concordo, viu, Jurandir, com o Joaci, quando ele fala que o Grêmio talvez tivesse ido mais longe, não fosse a falta de um goleiro confiável, porque há um mantra ao longo da história do futebol que diz o seguinte, que um grande time começa um grande goleiro. Com um grande goleiro. Então, eu acho que realmente isso. O Internacional foi longe demais em vários campeonatos porque tinha goleiro. Apesar de que, se nós compararmos o desempenho de Palmeiras e de Grêmio nos últimos tempos, o desempenho do Palmeiras é superior ao desempenho do Grêmio. É verdade. No geral, só assim para não deixar passar batido, porque hoje nos jornais está em destaque também, é um rescaldo desse episódio nefasto que aconteceu com o Internacional com a administração de Vitório Pífero, né? Sim. Quer dizer, todo um relato ali das falcatruas que fizeram, quer dizer, festa, Réveillon no Copacabana Palace, usando o dinheiro do clube com a família, com amigos e tal, e usando o dinheiro do clube. Uma parceria com uma empresa de turismo e tal, um ônibus que deslocava para levar
jogadores daqui para lá, tal coisa, 50 mil reais. Então, umas coisas assim absurdas que aconteceram nessa administração do Internacional com Vitório Pive. Bom, nossa atividade aqui é um oferecimento do Banrisul também, e você sabe que o Banrisul aqui, a casa é nossa, e nela a nossa parceria faz a diferença. Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar a mensagem do Banrisul. Imaginar um mundo melhor. É isso que as crianças fazem. É nelas que o Banrisul se inspira. Por isso, ampliamos os serviços em nossos canais digitais e contratamos uma das principais instituições de saúde do país para definir os protocolos de proteção para clientes e funcionários. É assim, cuidando da nossa casa e de quem vive nela, que vamos juntos construir um novo amanhã. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Muito bem, aqui é a Sucos Petri, a sua sede pede saúde e pede sempre, claro, o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e 100% sem adição de água e 100% açúcar e conservantes. Então, Sucos Petri para seu café da tarde, às vezes o cara vai tomar um café e toma um suco junto, né? Ou de manhã o seu café é bem nutrido, com Sucos Petri também. O meu neto, o João Vitor, e os dois netos, Henrique, adoram Sucos Petri. Quando eu venho aqui no programa, vou tirar Sucos Petri. E realmente Sucos Petri é um suco que faz a diferença. É muito leva, gostoso. agrada a criançada lá. E eu gosto muito, claro, uva também, mas eu gosto mais também de suco de laranja. Mas o negócio tem que ser a marca Petri, né? Minuto Simers. Neste momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Olha, eu quero, antes de mais nada, antes de te chamar aí, Roxane, eu quero fazer um registro aqui e elogiar a cidade de Taquara. Tu é de Taquara, minha né? terra, minha terra. Então tá. Eu estava ouvindo hoje, eu dou duas rádios de manhã, a Rádio Guaíba, sou guaibeiro, e a Rádio Bandeirantes, porque o Rogério Mendes, que é meu amigo, está na Rádio Bandeirantes há um ano, mais de ano, e o Rogério entrevistou hoje a prefeita de Taquara, Cirlei Silveira. Ela deu uma lição, aliás, os taquarenses, parabéns, Jurandir, deu uma lição de união da cidade em prol da luta contra o coronavírus. Eles fizeram lá em Taquara, que está mais ou menos, tem 60 mil habitantes, segundo a prefeita, eles construíram lá um conselho médico pela vida em Taquara. Este conselho, ao contrário de outras comissões que fizeram para administrar a Covid, ele teve a participação direta dos médicos. E com essa participação direta dos médicos, a Câmara de Vereadores foi envolvida, a Prefeitura, sob o comando da prefeita Cirlei Silveira, e Taquara resolveu o problema. Hoje está absolutamente sob controle a pandemia em Taquara. E o mais importante é o seguinte, não houve intervenção de ninguém, nem de partidos políticos, na questão da relação médica, viu, Jurandir, entre médico e paciente. Então, os médicos de Taquara, por unanimidade, estão receitando aquele kit Covid, para que as pessoas possam, então, diminuir barbaramente as internações e também a contaminação na cidade. Parabéns à cidade de Taquara, parabéns à prefeita Cirlei Silveira e parabéns aos políticos de Taquara, que colocaram a política abaixo do interesse da comunidade. Esse é um grande exemplo, parabéns a Taquara, mais uma vez, um grande exemplo que poderia servir para outras federações do Estado, de prefeituras, que não fizeram o mesmo, não tiveram esse mesmo caminho que foi seguido por Taquara. Então, parabéns, eu queria fazer esse registro no começo do programa. Interessante, né, Jurandir? Sem dúvida, né? Isso aí é fundamental, né? A união, uma cidade pequena, como no caso de Taquara, ali, 60 mil habitantes, né? Tem que ter a união da comunidade em busca dos interesses, que são os interesses de toda a população. Essas divisões que nós vemos, né, pintando por todo o país, hoje o país está, assim, numa divisão marcante, isso aí não é bom, não é bom. Então, que coisa boa que um pequeno município aí, ao qual eu estimo muito, minhas raízes estão lá, tenha feito esse trabalho maravilhoso e sirva de exemplo para Como nós temos um médico aqui, eu queria ouvir também o Dr. Joaci Casagrande Paulo, Dr. Joaci, sobre essa união dos médicos lá, em função
de uma sintonia, né, para que pudesse administrar melhor a questão da pandemia em Taquara? Olha, diz que nos pequenos frascos é que estão guardadas as grandes essências. Está aqui essa grande essência taquarense. Fala, E eu quero me parabenizar com meus colegas de Taquara por essa iniciativa Não estou ouvindo nada. tão maravilhosa, porque principalmente nesse momento que nós nos encontramos numa situação atípica, Não dá para ouvir uma nada. situação de Tudo bandeira preta até dia 21 e talvez até 31. Eu queria dizer o seguinte, que realmente isso é uma atitude maravilhosa dos colegas taquarenses. E eu também, inclusive, queria dizer uma coisa aqui para vocês. Eu quero recomendar para todas as senhoras e os senhores um kit que eu, como médico, faço. Hoje eu escutei que o Remdesivir, que é aquele medicamento que estava lá nos Estados Unidos, não tinha podido chegar no Brasil até hoje, agora vai chegar, através de injeções e nas pessoas que estão hospitalizadas. Mas eu quero correr na frente, eu quero me antecipar, eu quero lançar para vocês um kit que eu faço uso e a minha família faz. Esse kit é o seguinte, Anita, que é a anitazolidina, tomar uma caixinha que vem com 6 comprimidos e em 3 dias se esgota, de 12 em 12 horas. E além da Anita, também procurar fortalecer a sua imunidade através da vitamina C, a vitamina D e do zinco. Inclusive, existe nas farmácias essas 3 vitaminas num único comprimido. Isso aí é a minha sugestão e eu quero passar isso para vocês, porque eu tenho certeza que isso vai imunizar vocês, vai fazer com que a imunidade de vocês vai se tornar mais fortalecida e impedir que o coronavírus entre no corpo de vocês. Parabéns, Joaci. Isso aí que se espera de um médico. O médico é a ciência viva, não? Então o médico fazendo esse tipo de recomendação e não político, de partidos que entram na justiça muitas vezes para impedir que os médicos, né? Porque a coisa mais sagrada que existe, né, Jurandir, entre o médico e o paciente é esta relação de confiança do médico para com o paciente. Então, essa relação foi quebrada, de certa maneira, por algumas atitudes políticas, como foi feito aqui em Porto Alegre, né, quando a prefeitura tentou disponibilizar esse kit de Covid, e o PSOL e os outros partidos de esquerda entraram impedindo isso. Roxane Ponzi, tu que estás aí no vídeo, como é que tu está tratando aí, Roxane, essa questão da pandemia? Como é que tu está se sentindo? Então, Silvio, essa questão da pandemia, ela realmente acaba nos pegando não só, né, fisicamente, como emocionalmente. Essa sensação de ficar isolado realmente acaba deixando as pessoas mais sensíveis, né? Eu, particularmente, acabei adotando um procedimento no escritório que, graças a Deus, a gente tem condições de trabalhar em home office, e acabei, né, designando os funcionários para esta modalidade, mas obviamente a gente fica com o coração na mão daquelas pessoas que não podem, né, trabalhar via home office, ou mais, né, aquelas pessoas que não podem nem trabalhar por conta do fechamento do comércio. A verdade é que nós chegamos num ponto muito complicado, né? Hoje as lotações dos hospitais é o que acaba fazendo o cidadão aderir meio que, não é voluntariamente, obrigatoriamente a esse distanciamento social e as medidas, né, de contenção, usar máscara, higienizar, né, as mãos, enfim, de tudo aquilo que a gente já está cansado de saber. Mas eu acho que realmente é o ponto dos hospitais, o fato da gente saber que se precisar de um hospital hoje, né, nós vamos ter muita dificuldade de ser atendidos. E não é só para quem tem Covid, é para aquele que tiver um AVC, que tiver um infarto ou que sofreu um acidente de trânsito, né? Ou seja, para todas essas pessoas nós teremos uma dificuldade de atendimento. Então, eu sempre que posso, né, faço esse pedido para aqueles que podem, né,
ficar, né, distantes dos demais para tentar diminuir essa velocidade de contágio que a gente está vendo nessa segunda onda. Agora, obviamente, me perguntou como que eu estou vendo essa questão da pandemia. Eu acho que um dos grandes problemas que vai se ter, né, que a gente vai precisar tratar dessa sociedade é a cabeça, né? Aquilo que vai sobrar depois de tudo isso, porque realmente de mais de um ano para cá, né, a gente completou um ano agora de pandemia, né, do primeiro caso, pelo menos aqui no Brasil, é muito tempo que a gente teve que reformular e reprogramar a rota, né, e isso, sem dúvida, vai ter consequências bem sérias e precisaremos não só dos médicos de Taquara, né, mas precisaremos também de muitos psiquiatras, muitos psicólogos, tá aí, Joaci, né, vai ter bastante demanda. Não pelo lado positivo, porque realmente as pessoas vão estar precisando. Muito bem, aliás, essa tua observação me faz agora, daqui a pouco, remeter uma questão para o Dr. Joaci, que é o médico, psiquiatra, porque realmente isso que tu colocasse aí é um fato verídico, uma coisa que está acontecendo e vai acontecer muito. Mas eu quero lembrar para vocês, antes de mais nada, o Armazém do Queijo, que é um empório gourmet aqui em Porto Alegre. Padaria, queijaria e mercearia gourmet desde 2004 em Porto Alegre, aqui na capital gaúcha. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Está aí o João Tumeleiro, né? Sempre sorridente, bolso cheio, né? A guaiaca estofando, né, o Jurandir? O João Tumeleiro que recebe muito bem as pessoas lá no seu Armazém do Queijo, no seu empório gourmet. O endereço é lá na rua Murilo Furtado 254, bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Tem os telefones aí no ar também para vocês, 51 33920085, e também você pode fazer encomenda lá pelo WhatsApp, 51 98020 7107. Aberto de segundas a sábados, das 9h30 às 19h30 e domingo fechado. Claro que agora tem que ser através do telefone, do WhatsApp, em função das restrições ocasionadas pelos protocolos governamentais, que terão que ser cumpridos naturalmente, até porque é preciso que tenha um pouco de responsabilidade, né? E as empresas estão tendo esse cuidado. Todas as empresas aqui que nós conhecemos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estão tendo, claro, na medida do possível, fazendo o máximo que podem para evitar que os seus clientes possam ser tomados de surpresa, possam ter uma coisa ruim, né, ao entrar lá no seu estabelecimento. Então, de qualquer maneira, parabéns aí ao pessoal do Armazém do Queijo também, que tomam todas essas precauções, né, Jurandir? E é o visual dessas não dá nem pra olhar, né? Desses produtos do Armazém do Queijo ali, né? É uma coisa maravilhosa. A fotografia é maravilhosa. Produtos todos, olha só esses pães aí, o né? visual e o produto realmente é maravilhoso. Tu vê que o produto, né, é de alta qualidade. De alta qualidade, é verdade. É a Serra Gaúcha aqui em Porto Alegre, né? Eu sempre digo, né, Jurandir, na década de 70 a gente tinha que ir na serra para comer esses produtos, né? Hoje tu tens aqui, né? Tudo. Agora, outra coisa, a Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Olha só, com mais de 100 anos de trabalho e dedicação. Ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, realmente uma instituição que muito nos orgulha. 19h23, a temperatura permanece em 26 graus centígrados aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Mas, retornando aí àquela questão que foi levantada pela Roxane, a Organização Mundial da Saúde, meu mestre Joaci Casagrande Paulo, anunciou nesta semana o seguinte: o Brasil alcançou agora o primeiro lugar no mundo em transtornos mentais, como ansiedade, e o quinto em depressão. E aí, Joaci Casagrande? Ansiedade e depressão, hein? Que Olha, coisa. Eu queria dizer para as senhoras e senhores que a depressão, ela vem sempre agregada com a ansiedade. As depressões são sempre ansiosas. Mas que, em razão dessa pandemia que assola o mundo inteiro, eu tenho sentido, não só aqui no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, que eu atuo nos dois estados, um aumento muito grande de pacientes em verdadeiro desespero. E, inclusive, essas depressões, elas são tão fortes
que tem desencadeado um número muito grande também de suicídio. Eu, como médico, quero revelar isso a vocês e dizer para vocês o seguinte, que agora não tem mais grupo de risco, não tem mais fatores de risco, as pessoas idosas é que eram fatores de risco, agora todos nós somos fatores de risco. Desde a criança que nasceu hoje até o velho ou a senhora de 100 anos são fatores de risco. Por isso que eu queria alertar a todos vocês que tomem as providências. Porque eu mesmo que já fiz a primeira vacina e a minha mulher também fez a primeira vacina, nós agora estamos esperando o dia certo para fazer a segunda vacina, mas nós não podemos prescindir da máscara, não podemos prescindir do álcool gel, do sabão, da distância regulamentar. Porque a gente nota, através da imprensa, escrita e falada, tudo, que, inclusive, essa segunda cepa, ou cepa, como queira, que apareceu aqui no Brasil, no Amazonas, Reino Unido, na África do Sul, essa segunda cepa também é mais mortífera. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com essa pandemia. Esse aqui é o meu alerta e dizer como psiquiatra eu estou sentindo assim um acréscimo assim, pode-se dizer faraônico de depressões e suicídio em função dessa patologia que está graçando pelo mundo inteiro e ceifando tantas vidas. Esse alerta que o Joacir faz é muito importante, né? Porque depressão levando a suicídio, né? Isso aí faz com que as pessoas, os familiares, tenham que estar atentos uns aos outros, né? Para verificar, justamente, acompanhar aquelas pessoas que estejam mais depressivas para que, de repente, não sejam levadas a essa atitude extrema. Então, por isso que é fundamental o relacionamento das pessoas e o cuidado, a atenção. Eu vejo essa questão da depressão, eu tenho uma netinha, 9 anos, ela está deprimida, com detalhes de não poder ir na escola, não poder se encontrar com as suas amiguinhas, não poder brincar, não poder fazer nada, né? Então, realmente, isso aí está tocando muito a população. Então, eu, no caso, estou vendo esse exemplo em casa que a gente está, minha filha, meu genro, tal, tudo, estão administrando. Mas, realmente, é um problema marcante. Muito bem. Aqui, entre outros assuntos, nós vamos falar também sobre a questão da CNH. A CNH vai ter validade de até 10 anos a partir do mês que vem. Nós vamos saber como é que o Detran do Rio Grande do Sul está tratando essa questão daqui a pouquinho com a Roxane Ponzi, que é especialista nesse assunto. Vidrobox, vidros temperados e laminados, portas automáticas, envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, box para banheiros, películas, divisórias, tampos de mesas, espelhos, Vidrobox Blindex. O telefone aí do Vidrobox Blindex é 3302-4343. O site é vidrobox.com.br e você tem todas essas utilidades aí do vidro, né? Para decorar, para embelezar a sua casa, para dar mais conforto, mais funcionalidade. Vidrobox. Então, esse é o grande recado aí desta empresa, que também é uma empresa tradicional no Rio Grande do Sul. E claro, o Barranco, né? 51 anos no coração dos gaúchos, lá subindo ou descendo a Protásio, o melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Sofreu, né? Sofreu muito mesmo com as medidas restritivas do governo passado e agora está se adaptando aí também, já com uma certa experiência, né, Jurandir, de superar a situação, né? Segue sofrendo ainda, né? Segue sofrendo, é verdade. Agora porque essas churrascarias, sobretudo essa churrascaria como o Barranco, é 24 horas por dia, né? Eles tiveram uma perda muito grande, nós sabemos a grande perda que o Barranco teve, que nós tivemos, mas de qualquer maneira, eles estão heroicamente lá suportando, né, segurando, mantendo os funcionários, né, e mantendo essa tradição toda que muito nos orgulha, que é o Barranco. E temos lá ambientes climatizados, ao ar livre, complexo Barranco, Barranquinho, quer dizer, olha só essas ripas aí de costela, cara, pelo amor de Deus, nesta hora, né? Assado de tira. É assado de tira, meu. Olha só que coisa bonita. E temos lá o Barranquinho também, né? O Barranco e o Barranquinho. O telefone do Barranquinho é 3028-2310, você pode fazer a sua encomenda também. E do Barranco... Barranquinho 33... tem essa pizza maravilhosa ali que vocês viram ali há pouco, né?
Que coisa maravilhosa. Mas também tem as carnes. Né? A última vez que eu estive lá, eu estive com o chefe lá, viu? Fui convidado do chefe, né, lá no Barranquinho. Então ele te patrocinou, lógico. Claro, José. O chefe patrocina, né? Um abraço pro chefe Elcio, convida, pro Léo, né? O chefe Aquela convida, o gente chefe maravilhosa. patrocina, né? Então, o Barranquinho é realmente um complexo aí importante na área de gastronomia do Rio Grande do Sul. Bom, antes eu vou chamar aqui, Roxane, o nosso supermercado Zafari, porque nós sabemos que a vida, Jurandir, acontece quando a gente se encontra, né? Hoje nós temos essa dificuldade de se encontrar, mas isso logo passa, quer dizer, então mantendo o distanciamento, como disse agora o Joaci, a gente pode conviver bem ainda, sempre mantendo os protocolos, os cuidados da máscara, o distanciamento e tal, a lavagem das mãos, sabonete, gel, né? E essas coisas todas tem que acompanhar. Mas o Zafari, por exemplo, tem todas essas coisas muito bem acertadas, muito bem dimensionadas, muito bem cuidadas para que você não tenha qualquer risco da pandemia nas empresas, lá do Grupo Zafari, em todas as lojas que o Zafari dispõe aqui e também fora do Rio Grande do Sul. Porque a vida acontece quando a gente se encontra. Mensagem, Supermercado Zafari. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Bom, se a Roxane não tirou uma sonequinha, ela tá aí ainda. Tá aí ainda, Roxane? Na escuta. Ah, tá na escuta. Então, essa informação aí que temos aqui nos jornais hoje, né, que a CNHs agora começam a ter um prazo de validade maior, em até 10 anos, a partir do mês que vem de abril. Como é que o Detran do Rio Grande do Sul está vendo essa questão, está examinando essa questão? Como é que ele vai administrar isso? Exatamente, Silvio. Ano passado, né, foi publicada a Lei 14.071, que fez as alterações do Código de Trânsito e, enfim, ela tem, né, o nome de Lei Bolsonaro, aí, porque realmente foram várias alterações que foram propostas por ele, e essa aqui foi uma delas, né, que ele capitaneou, que era justamente o quê? O aumento do prazo de validade do exame médico. Hoje, 12, né, de março, estamos a exatamente 30 dias da entrada em vigor dessa nova legislação. E como toda legislação que entra em vigor, sempre há algumas dúvidas, né? Seja de quem tem que aplicar a lei, seja de quem vai sofrer os efeitos dessa lei, como que isso vai acontecer, como é que vai se dar essa transição. E então veio o Detran, né, informando como que ele vai tratar esta questão específica, que é do exame médico, né? Agora tem um escalonamento que seria então de 10 anos, o prazo de validade dos 18 anos aos 49. Para quem tem 50 anos até 69 anos, o prazo já seria de 5 anos, que é igual ao que já é hoje, e 3 anos para aquelas pessoas que têm mais de 70 anos. Bom, mas aí a pergunta é, eu preciso renovar minha carteira de habilitação. Aliás, né, teve toda uma questão de pandemia no ano passado que acabou prorrogando em 12 meses os prazos de validade das CNHs que venceram no ano de 2020. Então a pessoa pensa assim, bom, eu tive o prazo, né, estendido, ou então mesmo a carteira venceu agora no ano de 2021 e eu preciso renová-la. Será que eu já vou pegar esse prazo novo de 10 anos? E aí vem o Detran e diz o seguinte, qual é o marco, qual que vai ser o marco para fins de aplicabilidade desses 10 anos? A data do exame médico. Não necessariamente a data da abertura do serviço. O que é a abertura do serviço? Chegou a Roxane, né, com a carteira vencida, vai até o CFC, né, paga lá, tira a guia para pagar, enfim, dá entrada nos papéis. Não é necessariamente a data da entrada nos papéis, porque essa pode se dar agora ainda na vigência da lei atual. O que vai valer é a data que for realizado o exame médico. Tem prazo para o exame médico? Em princípio, não. Desde que você pagou e não realizou, né? Enquanto você não realizar o exame médico, você não consegue renovar a CNH. Então, se, né, a sua carteira está vencendo agora em 2021 e você precisa dar entrada, né, nessa nova carteira, saiba que é o exame médico o divisor de águas para saber se a sua carteira vai sair com 5 anos
ou com 10 anos, se você se enquadrar, obviamente, dos 18 aos 49 anos, tá? O que é importante que as pessoas saibam? Mudou a lei? Sim, mudou a lei. Só que o que vai valer é a data que está expressa lá na sua carteira de habilitação. Então, siga o cronograma. Minha carteira vai vencer no ano de 2022. Bom, quando você for renovar sua carteira e você se enquadrar nessa idade, sua carteira será de 10 anos. Minha carteira venceu agora em fevereiro de 2021. Se você renovar ela antes do dia 12 de abril, a sua carteira vai ter um prazo de 5 anos. Se for depois de 12 de abril, a sua carteira já terá 10 anos. Então, às vezes vale até um pouco a pena, né, segurar, não dirigir aí daqui a pouco um mês, dependendo de quando venceu, e aí sim só renova depois, porque você vai ter praticamente o dobro de tempo. Mas como eu disse, é importante que a pessoa não acredite que, porque a lei mudou, então agora eu tenho 10 anos de validade. Não, vale o que está no documento. O meu sentimento aqui é o seguinte, meu sentimento aqui, Juliano, antes da tua observação, é que aqui a mesa aqui é só 3 anos agora. Exatamente, era o que eu ia falar. Só 3 anos aqui. Para a mesa aqui não muda. A mesa aqui continua 3 anos. Olha, eu achei que todos estavam aí na faixa dos 5 anos. Não? Roxane, tem outro assunto que eu gostaria de aproveitar a tua oportunidade aí, que é a questão no atraso no registro de recursos de multas por parte dos motoristas. Quer dizer, claro que isso aí a pandemia ia trazer uma série de problemas, né, entre os quais esse aí. Como é que se resolve isso? Como é que está esse assunto? Esse é um ponto bem espinhoso, viu, Silvio? Porque, eu trabalho com trânsito desde 1998, já passei por várias gestões aí do Detran, né, e a gente já viu o Detran mais eficiente, menos eficiente, mas certamente, independente da eficiência do Detran, ninguém está preparado para uma pandemia. E, obviamente, o órgão de trânsito não estava preparado para um ano, né, em que se represou todas essas multas que foram, sim, aplicadas, mas que não foi expedida as devidas notificações por conta de uma ordem que veio do CONTRAN, né, que é o órgão, o Conselho Nacional de Trânsito, que ele tem essa abrangência federal, né, em nível federal. Pois bem, o que aconteceu? Esses prazos, né, o CONTRAN deu um cronograma para que as pessoas pudessem recorrer, né, fazer, não só recorrer, mas fazer as indicações de condutor, enfim, tomar as atitudes em relação às multas eventualmente recebidas. E esses prazos, né, acabaram vencendo ali por uma parcela dessas infrações, quase todos no final de janeiro, 28, 31 de janeiro. Tá? Na verdade, 31 de janeiro era um domingo, então cai para o dia 1º de fevereiro. E o que acontece? Né? Esse volume de processos protocolados, todos mais ou menos na mesma data, né? Desde ali do início de dezembro até o final de janeiro, deu um boom, né? E o órgão não tinha gente suficiente para isso. Só que o sistema do Detran estava preparado, Silvio, para... quando ele não identifica recurso, por exemplo, protocolado, ele toma as atitudes cabíveis. Por exemplo, eu não recorri dentro do prazo e agora, né, enfim, a penalidade foi confirmada, eu vou bloquear a carteira. Eu não indiquei condutor? Bom, então eu vou aplicar esses pontos para aquele proprietário. E tudo isso acaba tendo desdobramentos. Ou seja, o sistema pensando ainda como antigamente, e não havendo a inserção desses recursos dentro do sistema, acabou que está gerando hoje, né, uma dor de cabeça para aquelas pessoas que exerceram o seu direito de defesa, pelo menos nesse período, e que o órgão ainda não fez o cadastramento. O que eu tenho recomendado, tá? É uma situação muito desagradável, porque qualquer cidadão que tenha efetuado, né, os recursos ou tenha contratado algum profissional para fazê-lo, está sujeito a ser parado em uma blitz ou em uma barreira e, né, achando que está tudo bem com a sua carteira, dizer assim, meu amigo, o senhor não pode mais seguir viagem. Por quê? Porque a sua carteira está bloqueada. Ou seja, o senhor já está cassado, já está suspenso, né? Ou então, eventualmente, se a pessoa fez, né, indicações de condutor, a pessoa já pode ter pontos suficientes, inclusive, para um processo de suspensão. Então, essas situações que
seriam até, de certo ponto, desagradáveis. Por quê? Porque imagina separado, né? Está de madrugada lá, indo para casa, né? Óbvio que agora tem que manter um pouco de distanciamento social, mas vamos pensar que você precisou se deslocar, teve que ir para o hospital, né? Volta, é parado numa blitz, ou se envolve num acidente de trânsito, e aí você acaba tendo a surpresa de que você não poderia estar dirigindo. Então, a minha recomendação, primeiro, acessem, né, o site do Detran, acessem a carteira digital de trânsito, verifiquem se a sua CNH está com a informação de normal e não bloqueada. Se estiver bloqueado, né, aí você faça contato com o órgão de trânsito. O Detran já disse que vai colocar isso, né, em ordem, que teve uma parcela só dessas pessoas que acabaram tendo a CNH bloqueada ou então não tiveram as indicações de condutor lançadas e tal. Mas, né, saiba também, e isso é um entendimento pessoal, que esse tipo de situação entendo que cabe, inclusive, a demonstrar, obviamente, a indenização por danos morais. Porque realmente entendo que é totalmente desgastante você ser parado, né, no meio da rua e não poder seguir viagem por um erro justamente do órgão de trânsito. Então, a dica é essa. Acessem o site, verifiquem a sua carteira e se tiver alguma ilegalidade, alguma irregularidade, contate o órgão. Ah, não quer contatar o órgão? Contate, então, o advogado da sua preferência e da sua confiança e procure aí adotar as medidas cabíveis, porque realmente isso foi uma falha, no meu entendimento, obviamente, muito grave do órgão de trânsito, porque não permitiu, né, não abriu o atendimento presencial, aí fez tudo isso pelos Correios, aí foi essa função toda. Perfeitamente, concordo contigo. Mas aqui, ó, Roxane, Jurandir Soares e Joaci Casagrande. Atendendo o Jurandir, Joaci e Roxane a um clamor popular, um clamor que vem se tornando cada vez maior à medida que os tempos vão se precipitando e tal, né, e vai acontecendo, a partir de segunda-feira, viu, Jurandir? A partir de segunda-feira, vocês vão ter que nos aturar mais tempo. Vocês, telespectadores. A partir de segunda-feira, uma boa notícia para vocês que são hoje, né, aqueles que fiéis telespectadores há muitos anos já do nosso atividade. A partir de segunda-feira, anote aí, o programa vai começar às 18 horas e 55 minutos. 18h55 e vai até às 20 horas e 30. Vamos ganhar mais de 20 minutos, né? 25 minutos por aí. 1h35 de programa, né? Isso aí significa, sim, justamente um agradecimento à sintonia, à audiência. Um respeito à nossa que o programa audiência, Atividade tem, né? 28 anos do ar não é pouca coisa, né? Essa iniciativa do nosso comandante José Silvas começou lá atrás, na TV Guaíba e tal, e veio vindo. E hoje um programa consagrado aqui no nosso meio jornalístico. Justamente em função disso, do extraordinário elenco de participantes que tem, da audiência extraordinária que tem, a administração da RDC TV resolveu ampliar o horário do programa. É coisa maravilhosa. E a partir do comando do José Silva, né? Um camarada que tem visão, teve lá visão lá atrás, né? E que sabe Silvio, manter o comando do programa. Eu não podia deixar passar batida essa oportunidade de parabenizar esse grande jornalista, José Silva, há 28 anos no ar com esse programa, diariamente, e fruto do seu excelente trabalho. E a pedido de inúmeras pessoas e da sociedade gaúcha, esse programa agora vai ter um espaço maior, merecidamente, e já deveria ter isso ocorrido há muito tempo atrás. Pois é, antes José tarde Silva, do que um nunca, abraço, né? um beijo no coração. Antes tarde do que nunca. Então, realmente, parabéns aí, José Silva, parabéns a todos que integram o programa, mas, sobretudo, né, Jurandir, parabéns a você, telespectador, que é o que dá substância, né, para essa questão dessa manutenção do programa. Do nosso programa. A razão de ser. Olha, que outra coisa é o seguinte, a auxiliadora Silvio, parental... deixa eu fazer um comentário, Oi, por favor. pois não. Claro. Claro, Roxane. Queria registrar uma coisa muito interessante aqui. Sabe que o time do Atividade é um time campeão, né? E, inclusive com seus patrocinadores. A gente sabe que o Centro Clínico Gaúcho, né, foi um dos poucos que empreendeu num momento em que todo mundo estava dando passos para trás. E o Atividade só mostra, né, que também faz isso. Num momento que às vezes é muito de crise, está aumentando o seu espaço, justamente para poder atender cada vez mais
os seus patrocinadores e, inclusive, né, poder entregar um conteúdo de grande qualidade para os seus espectadores. Então, mais uma vez, aí, parabéns aí para o Zé Silvas, para toda a equipe. E bora lá, contem conosco, né? Com certeza, a partir de segunda-feira, então, 18 horas e 55 minutos até 20 horas e 30 minutos. Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E olha aqui, ó, desde 1931, simplificando o seu dia a dia, oferecendo cuidados que conectem você com as melhores soluções para as suas necessidades imobiliárias. A Auxiliadora Predial, que também está no mercado paulista, ganhando o mercado lá e se consolidando como uma das grandes imobiliárias de São Paulo. E falou agora há pouco aí a Roxane, o CCG. Pessoal, prestem atenção aqui. Para ajudar a conter o avanço dos casos de Covid-19, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo aos seus clientes, como sempre, o CCG disponibiliza o seu serviço de telemedicina. É a verdade. Consultas com o seu médico de referência ou com especialistas sem precisar sair de casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz para cuidar e ficar pertinho da gente, independente da distância. Telemedicina do CCG Saúde. Entre no site lá, site ccgsaude.com.br ou pela central de marcações. São mais de 14 especialidades médicas e que para ter acesso é só ser paciente deles. Ficou com alguma dúvida? Entre no site do CCG Saúde e confira tudo isso lá. E vamos falar daquela instituição que é uma instituição já bastante consolidada no mercado do Rio Grande do Sul e que tem ajudado aí a expandir o mercado de trabalho e proporcionar a entrada no mercado de trabalho dos nossos jovens, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, modelo nacional de referência no país. Vamos ver agora o programa de aprendizagem nesta mensagem do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, do nosso CIE. Pois é, falamos aí no CCG, né, que esses investimentos, o pessoal na hora de crise eles crescem. Ontem eu falei aqui o Zafari está fazendo um mega empreendimento lá na Protásio Alves, na esquina, com a Aritarragô, aquele terreno grande lá que era da Gaúcha Car e da Gaúcha Cross, uma área extraordinária. Lá, o Zafari vai lá investir, é um mega empreendimento de 92 milhões de reais. Shopping Center e 4 torres comerciais, com 220.600 metros quadrados de área construída. Só uma empresa de sucesso, né, que tem visão empresarial, né, visão de negócio, né, Jurandir? É capaz de investir num momento como esse, né? Bom, Jurandir, nós estamos aqui com o Jurandir Soares, especialista na área de economia e política internacional. Hoje tem aí a informação no jornal, o Jornal do Comércio citou essa matéria aí, que o Biden está destinando 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para as questões lá relacionadas ao combate ao coronavírus. Pois é o pacote de ajuda do Biden, e eu quero abordar 2 aspectos relacionados a isso, né? Economia dos Estados Unidos, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a todas essas dificuldades extraordinárias, consegue colocar 1,9 bilhões de dólares para este combate. Isso será distribuído para estados, para municípios, para hospitais, para escolas, né? Tem uma série de entidades, né, instituições que recebem esse auxílio. Mas as pessoas também. E aí, o seguinte, para a gente dimensionar a diferença que nos separa, nós brasileiros, dos cidadãos norte-americanos. Vejam só, a ajuda do Biden é de 1.400 dólares por pessoa. 1.400 dólares. Serão contemplados, só, quem recebe até 75 mil dólares por ano. 75 mil dólares, isso corresponde a 450 mil reais. Né?
Ou seja, se nós fosse dividir por mês, dá 37.500. Quem ganha R$37.500 aqui no Brasil estaria recebendo essa ajuda. É uma coisa impressionante para a gente Por isso que é a primeira economia do mundo, né? 26 trilhões de dólares. É uma diferença extraordinária. $300 por semana também para outros setores. Ali será a distribuição desse pacote, $300 por semana, né? Então, é uma diferença astronômica a economia dos Estados Unidos da nossa economia. Esse pacote de ajuda é maior do que o nosso PIB. Então, isso aí, por um lado, que eu queria ressaltar. O outro lado é uma questão assim, que é muito contestada pelos liberais, os liberais puros, que não querem saber de uma participação do Estado. O Estado, quanto mais afastado estiver, tanto melhor. Bom, eu não compactuo também com a questão do Estado estar envolvido demais. Acho que a livre iniciativa é fundamental, privatização de muitas empresas tem que ser feita, o Estado tem que ficar com um mínimo de atividades. Ser mais eficiente, né, Jurandir? Questão da eficiência do Estado. Da eficiência. Agora, o Estado ele tem papel a cumprir também. E numa crise, ele tem que ser indutor da economia. E é isso que os Estados Unidos fazem. Se tornam indutores. Aqui, nossas proporções muito menores, a gente sabe que esse pacote de auxílio emergencial que foi dado aí durante 4 meses para a população, ajudou a salvar a economia, ajudou no crescimento. O próprio FMI reconhece isso e diz que é fundamental. Então, é necessário fazer isso. O Estado tem que ter um papel de indutor da economia num determinado momento. Tudo com o devido controle. Nos Estados Unidos, o governo chegou a ser sócio da General Motors. Lembra da crise de 4 anos atrás aí? 2014, se não me engano. Na França, a Renault era estatal. A Renault já tem participação do Estado. Mas a General Motors, absoluta participação nenhuma. E o governo comprou ações para salvar a General Motors, que se recuperou e pagou todo o dinheiro que o governo caiu fora daquela participação e salvou a grande economia. Porque se é pela filosofia liberal, liberais puros, o que eles vão dizer? A empresa se danou, problema dela, que saia, porque vai dar lugar a uma outra que vai surgir, que vai ocupar esse espaço. Só que, uma General Motors, durante muito tempo, ela foi luta no cenário internacional. Depois veio a concorrência dos japoneses, dos coreanos, agora estão os chineses, os alemães e por aí afora. Múltiplos países aí produzindo múltiplas empresas que surgiram. Então, se a General Motors tivesse quebrado ali, não se recuperava mais. E não surgiria uma outra igual para substituí-la. Então, houve a ação do governo, o governo Obama naquela ocasião, salvou a empresa, salvou os empregos e salvou um grande potencial da economia norte-americana. Então, por isso que eu digo, tem que ter uma filosofia liberal, tem que privatizar, privatiza, empresas que são deficitárias, né? Mas o Estado, em situações de crise, ele tem que ser indutor da economia. Há uma certa utopia, como economista sempre defendo isso, né? Uma certa utopia nesses movimentos, assim, digamos, de teoria econômica, como o liberalismo. O liberalismo tem vários tipos de liberalismo, né? Esse liberalismo clássico que defende o Estado como mínimo, esse sim, é um liberalismo que está sendo superado. Mas, na verdade, é o seguinte, por exemplo, Jurandir, a economia brasileira não seria o que ela é, e já foi a 5ª maior do mundo, a 4ª ou 5ª, hoje está em 12º lugar, se não houvesse a participação do Estado. Lá na década de 50 e 60, quando se construíram as grandes empresas, o Estado tomou conta, o Estado foi o líder dos investimentos. Por quê? Porque não havia poupança interna, nós não tínhamos empresas grandes, não havia poupança interna, o Estado teve que criar empresas, criar poupança, estimular a poupança, e foi o indutor, o principal indutor no desenvolvimento econômico do país. E por isso nós temos o Brasil se tornou uma grande economia pela indução que o Estado fez na economia brasileira. Isso é indiscutível. Não. O Estado tem que cumprir um papel assim também. Não pode querer abarcar tudo, ficar todas as empresas na mão do Estado, que daí é um desastre. A gente tem o exemplo, né, de economias centralizadas, né, do mundo soviético, por exemplo, que foi um fracasso redundante. Temos aqui hoje Cuba, tem Venezuela, que são exemplos marcantes aí de economia
centralizada que o Estado abocanhou aí, que redundaram em fracasso total. Mas Então, nós nunca tivemos mais longe disso aí. O problema nosso no Brasil foi a ineficiência, né? Quer dizer, o inchaço da máquina pública, isso que mas a proporcionou tendência é essa essa, Silvio. A tendência é essa, você vai inchando, vai botando, de repente, né, não há uma cobrança, como numa empresa privada, onde você cobra do funcionário, você cobra resultados. De um modo geral, no serviço público, e ressalto, tem muito funcionário público altamente competente E muita empresa e altamente competente. dedicado. Tem um contingente muito grande. Mas também tem um contingente que se acomoda. É verdade. Se acomoda. Ficou lá, tem o emprego dele, que tem o acaba salário no depondo fim do contra mês. esta participação do Estado na economia. Joaci? Eu escutei atentamente aí o novo jornalista e queria dizer o seguinte, que eu estou em parte de acordo com ele, quando ele fala que os Estados Unidos, através do presidente Biden, designou uma quantia poupuda Do orçamento americano. para as pessoas, para os americanos que menos aquinados pela sorte. Mas eu diria o seguinte, eu acho que isso é importante, mas acontece o seguinte, na esteira disso aí, eu quero parabenizar o Bolsonaro, porque os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. Ele tem condições de dar mais dinheiro para os pobres, para as pessoas desvalidas. Já nós que somos pobres, damos uma quantia mais irrisória. Nós, por exemplo, eu até queria trazer aqui também que o relator é um deputado federal de Criciúma, que é Daniel Freitas, que é primo de Dite Freitas, aquele que do passado, do Metropol, a Tuba Antiga vai se lembrar. E então, nós vamos ter R$250 durante 4 meses. Perdão, durante 4 meses são R$1.000. Mas é o seguinte, é melhor você dar pouco do que não dar nada. E quando o nobre jornalista falava também a respeito de estatização e privatização, eu quero dizer o seguinte, que existem determinadas instituições, como, por exemplo, a educação, a saúde, a segurança, que tem que ficar na mão do Estado. Agora, já outras instituições, e principalmente aquelas deficitárias, essas aí devem ser privatizadas. Esse é o meu pensamento. Mas eu quero saber o que foi que tu não concordou comigo, porque tu disse que eu concordo em parte. Não. Então tem uma parte que tu não concordou. Não, eu concordo em parte do seguinte, o que eu queria dizer. Quer dizer, o pobre dá mais. É tipo aquilo da Bíblia, que o sujeito dá uma esmola mais forte quando ele é mais rico. Já o pobrezinho, uma velhinha pobrezinha lá, que tem R$1 e dá aquela de esmola ali, tem talvez muito mais valor do que aquele que o Biden deu, que é o país mais rico do mundo. Não, é que cada um dá dentro das suas possibilidades, das suas proporções, né? No caso dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo e tal, tem essa disponibilidade de dar uma ajuda de $1.400. Nós aqui, que como o Silvio ressaltou, ainda já fomos até a 5ª economia do mundo, hoje caímos para a 12ª, temos recursos parcos. Então, consequentemente, o auxílio é menor, né? Mas, mesmo sendo menor, mesmo sendo pequeno, ele é muito importante para essas pessoas que conseguem subsistir, conseguem comer, conseguem ter, né, a sua sustentação, e para o desenvolvimento da economia, para movimentar a máquina da economia, porque esse dinheiro vai entrar no mercado, vai ser consumido, vai gerar o mercado. Jurandir, eu queria dizer o seguinte, que em função da riqueza dos Estados Unidos, dá essa quantia, não represente, não há um desgaste, um sofrimento tão grande econômico, como nós que somos um país pobre, e nós que estamos agora sofrendo essa pandemia violenta, e ainda tirar esse dinheiro, eu acho que tem o mérito maior do que os Estados Unidos. Bom, mas eles estão na economia, estão também com a epidemia lá, pegou feio, mas... pegou o maior número de mortos no mundo, a economia caiu substancialmente também. Certo. Eles padecem praticamente. E aqui no Brasil, né, Jurandir, isso que tu colocaste, aqui no Brasil só não caímos mais na economia, porque a previsão, me lembro lá em maio, junho, que nós estávamos aqui discutindo isso,
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, estimava que o Brasil, em 2020, deveria cair, descer, ter uma queda de 9% a 10% do PIB. Nós tivemos 4,5%, muito em função do que tu falaste aí também, nós temos debatido a questão do auxílio emergencial, da questão aí como está o Jornal do Comércio anunciando hoje, o programa de auxílio ao emprego será retomado, com aquelas negociações, está aí a manchete de hoje no Jornal do Comércio, o governo vai complementar salário, permitir suspensão de contrato e redução da jornada. Se não houvesse esse tipo de ajuda do governo no ano passado, a economia certamente teria um baque muito maior. Essa também é a realidade brasileira. Bom, o Jornal do Comércio, então, é o jornal mais importante do Rio Grande do Sul, a notícia como ela é, e não é só notícia de economia, de comércio, não, de negócios. Tem sociedade, tem futebol, informação geral, polícia, tal, todas as informações que você precisa saber estão no Jornal do Comércio. Vamos falar um pouquinho de vinhos, né? Vinhos do mundo. O mais importante para a Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Na Vinhos do Mundo você encontra as melhores opções, os melhores vinhos e regiões com garantia de qualidade e economia. Passe em uma loja e confira. Vinhos do Mundo. Bom, nós temos uma live que foi feita hoje pelo governador do estado. Nós vamos ouvir aí porque ele fala exatamente das providências, né, que o governo está tomando agora para que o governo do Rio Grande do Sul ajude a estancar um pouco, a reduzir esse problema todo trazido aí pela pandemia. Vamos ouvir o governador Eduardo Leite. O enfrentamento da Covid-19 é uma verdadeira guerra que exige mobilização constante de todos nós, sem exceção. A situação é dramática e ela se complica a cada dia. Nesse momento, o Brasil está assistindo aí a maior média de mortes diárias do mundo e uma variante muito agressiva do coronavírus circulando por todo o país. No Rio Grande do Sul, os nossos esforços são permanentes no combate ao vírus e nós estamos ampliando a capacidade de atendimento intensivo para os pacientes mais graves que não param de chegar nos nossos hospitais. Anunciamos que vamos comprar e alugar equipamentos para abrir mais 183 leitos de UTI nos próximos 15 dias. Eles vão ser destinados para Santo Antônio da Patrulha, Palmeira das Missões, Guaíba, Esteio, Alvorada, Cachoeirinha, entre outros municípios do nosso estado. Essas compras e aluguéis são com recursos próprios do estado e também estamos recebendo doações. São 10 respiradores, por exemplo, da empresa JBS e mais 50 do Ministério da Saúde. Com esses novos 183 leitos, nós vamos ter ampliado em 157% a rede de leitos de UTI SUS no Rio Grande do Sul desde o início da pandemia, o que significa que fizemos em um ano mais do que o SUS conseguiu fazer em 30 anos aqui no nosso estado. Eram 933 leitos antes da pandemia e já são mais de 2.200, vamos chegar a 2.397, um trabalho extraordinário e incansável da nossa Secretaria de Saúde, em parceria com hospitais, com prefeituras, mobilizando todo o nosso Rio Grande para garantir atendimento para os gaúchos. Sair de 900 leitos para mais de 2.300 é um salto enorme, mas nós temos um limite material e humano. Não há profissionais de saúde em número suficiente para um crescimento sem fim. E os profissionais de saúde, cada vez mais raros, estão absolutamente exaustos pela enorme demanda que eles estão enfrentando. A nossa rede é ampla e é bem estruturada. E melhorar a capacidade de colaboração mútua é uma alternativa para qualificar a resposta urgente do sistema que está sendo testado ao máximo pela velocidade e pela agressividade do vírus nesse momento. Por isso, a Secretaria da Saúde, em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, também criou uma ferramenta para intensificar o empréstimo de respiradores, de monitores e até de camas entre os hospitais do estado. Nós adotamos medidas rigorosas no final de fevereiro que ainda vão demorar para produzir os seus efeitos. E mais, elas só vão produzir efeitos se a população entender a gravidade e seguir as regras. Nós precisamos do bom senso, da responsabilidade, da solidariedade de todos nessa guerra. Estamos fazendo absolutamente tudo que está ao nosso alcance
para melhorar a capacidade do sistema no atendimento à atual demanda da Covid-19 no Rio Grande do Sul. A nossa missão é de salvar vidas, com mais leitos, com mais vacinas e com as medidas de restrição e de circulação que estão em curso. Nós esperamos, sim, dessa forma, conter o vírus e gradualmente retomar as atividades nas próximas semanas. O governador falou uma coisa muito certa aí, né, o Jandir, que é a questão da sinuca de bico, e não apenas o governador do Rio Grande do Sul, que o estado do Rio Grande do Sul está passando, mas todos os estados e todas as cidades, ou seja, a falta de recursos. O estado é um estado endividado, um estado que está devendo, um estado que não tem recurso próprio, não tem poupança nenhuma. Então, graças a Deus, né, que o governo federal disponibilizou para os estados recursos financeiros que vieram para cá o ano passado, quase 2 bilhões de reais para ser investido na saúde, e hoje está trazendo equipamentos, né, ajudando os equipamentos para que o Rio Grande do Sul possa dar esse salto aí que o governador falou, né, de colocar, além de 900, mais para 2.300 leitos do SUS aqui no estado, graças à parceria com o governo federal, né, Jurandir? Sim, isso aí é fundamental. Desculpe, parceria. Mas a vantagem é essa, né? O governador está agindo aqui e está ampliando o número de leitos oferecidos para a população, e justamente nesse momento crítico, né, leitos de emergência, né, de UTI, né, que nós carecemos tanto, a gente está aqui só todo dia informação, UTI do hospital tal com 120% de capacidade, o hospital não sei o que, 130%. Chegou agora também aí um recurso aí de um hospital de campanha que veio lá, vai para a Restinga, está sendo montado lá na Restinga. Pelas Forças Armadas? Né, junto ao hospital Moinhos de Vento, lá que tem a sua sede na Restinga. Então, são mobilizações que estão sendo feitas e o governador está fazendo um trabalho hercúleo ali para tentar amenizar, né, essa nossa situação que estamos vivenciando, a qual a gente sabe, ela só vai ficar, né, mais tranquila quando tivermos a vacina para todo mundo. Roxane Ponzi, essa informação aí de que vamos ter ampliado os leitos, aí também dá um pouquinho de alívio, né, Roxane? Com toda certeza, né, Silvio? Porque é justamente isso que é o balizador das bandeiras aqui no estado. Então, na medida que a gente tem a possibilidade de oferecer mais leitos, a gente consegue, obviamente, controlar essa questão de abre, né, um pouco mais o comércio, estende um pouco mais os horários de atendimento. Acho que isso é bem importante. Só aproveitar que vocês estavam falando antes sobre o auxílio, né? E pensando um pouco na fala do Jurandir, se nos Estados Unidos, com esse valor, né, significativo, popudo, né, que o pessoal dos Estados Unidos tem, se lá também ocorrem as fraudes que a gente tem aqui no país, porque realmente é constrangedor a gente pensar que pessoas que não estavam precisando do auxílio emergencial fizeram a solicitação, fizeram uso de um dinheiro que é escasso, que hoje, daqui a pouco, poderia estar ter uma parcela muito maior para aqueles que realmente precisam, né? Mas que pelo menos agora a Receita Federal está exigindo, né, que essas pessoas declarem, né, nas declarações de imposto de renda se efetivamente receberam ou não, ou se vierem a declarar imposto de renda e fizerem um cruzamento lá com o CPF para ver se recebeu ou não, se ele recebeu mais do que o valor mínimo ali de declaração de imposto de renda, ele vai obrigatoriamente ter que devolver. Infelizmente, talvez seja só uma devolução, né? Mas sem maiores penalizações, mas que é uma vergonha que a gente passa, né? Como brasileiro, é uma vergonha. Pior é que até políticos, né? Merecia até uma penalização, né? Pessoa que fez isso aí, né? Agora, nos Estados Unidos, como tudo lá é estatística, tudo é acompanhamento, eles têm um acompanhamento disso. Não chega a 0,5% aqueles que não têm a necessidade e que procuram se habilitar. E são penalizados. E são penalizados, evidentemente, ainda mais a Receita norte-americana. É torno assim de 0,4,2%, 4,3%, não me lembro bem. Aqui até prefeito, até vereador, deputado, deram Aqui teve né? uma moça que estava com um casamento marcado lá na República Dominicana, num daqueles paraísos turísticos que tem lá,
um casamento marcado para lá e se habilitou. E recebeu, né? Pior que recebeu. eu acho, né? Recebeu. Esse é o Brasil. Doutor José Casagrande, estamos encaminhando para o final do programa. Eu escutei atentamente o que falava o governador do Rio Grande do Sul e cheguei à seguinte conclusão, que realmente ele está fazendo um papel maravilhoso, juntamente com o prefeito Sebastião Melo, essa cogestão que eles estão fazendo, eu tenho certeza que vai ter repercussões altamente positivas. E é por isso que o governador do Rio Grande do Sul está sendo cogitado para ser presidente da República e o Melo para governador do Rio Grande do Sul. Isso é o meu vaticínio no encerramento desse programa. Bom, antes de encerrar, eu quero lembrar para vocês o seguinte, e claro, vamos debater um pouquinho o tempo que der aí, né, o Jurandir? Eu estava lendo aqui no Jornal do Comércio hoje, preço dos alimentos triplica frente à inflação. Olhem só alguns preços que subiram este ano, nos últimos 12 meses. E fiquei estarrecido de ver, ó, óleo de soja, 88%, o arroz, 70%. A batata está custando, a batata inglesa, né, 47,84% a mais. Quer dizer, o preço do leite longa-vida, que muitas pessoas precisam aí, 20,5%. Apesar de, além de tudo, né, Jurandir, temos essa disparada nos preços aí que piora cada vez mais ainda o problema daquelas pessoas que recebem pouco e agora muitas vezes não estão recebendo. Não, e justamente é a inflação da alimentação, né? É. Este que é o grande problema. É o alimento que está subindo de preço. Consequentemente, maior dificuldade para as pessoas adquirirem os seus alimentos. Agora, só um detalhezinho, né? Tu falaste assim, né? A batata inglesa, né? Sabe que isso é uma das maiores injustiças que cometem, né? E batata inglesa. É chamar de batata inglesa. A batata é do Peru, minha gente. A batata foi aqui no Peru, que foi produzida pela primeira vez na história da humanidade, e a partir dali que aquelas civilizações pré-colombianas, né? Que tinham no Peru, que desenvolveram a batata. Então, antes do final do programa, eu quero só anunciar que as prefeituras vão comprar 3 milhões de dólares. A prefeitura aqui é a Grampal, né, que é a associação que reúne os prefeitos da região metropolitana, e a FAMURS aqui do Rio Grande do Sul. Pois eles criticaram o Bolsonaro que está demorando a chegar a vacina, então foram as compras. Só que eles compraram 3 milhões de doses. Sabe quando é que vão chegar essas 3 milhões de doses? Em setembro. E agora parece que hoje o Bolsonaro anunciou, o governo federal anunciou que as doses, 10 milhões de doses, vão chegar agora em abril da Pfizer. Da Pfizer. É, perfeitamente. Bom, Roxane, muito obrigado pela tua presença aí, um grande abraço, até a próxima oportunidade aqui na bancada, tá? Boa noite. Com certeza, vamos torcer para essa bandeira aí modificar. Muito bem. Mas a tua presença é sempre muito bem-vinda, seja da bancada, seja à distância. Verdade. Sempre vem engrandecer o programa. Jurandir Soares, obrigado pela tua presença, Jurandir. Um grande abraço. Jurandir Soares, obrigado. Satisfação estar com vocês. Um beijo no coração da Roxane, que embora virtualmente, ela deu um colorido todo especial para o nosso programa hoje aqui. E grandes informações, né? Grandes notícias aí, análises sobre a questão do trânsito. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui à nossa atividade. Há 28 anos no ar. Tenham todos uma boa noite de sexta-feira, um bom descanso. Segunda-feira, olha aqui, ó. Segunda-feira, 18 horas e 55 minutos, 18h55 até 20 horas e 30. Boa noite, bom sono e até lá.